Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na festa solene da Ascensão do Senhor, neste ano, o Evangelho proposto, Lucas capítulo 24, versos 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Amém. Esse é o ápice da caminhada da igreja. Esta é a razão da igreja existir. Este é o movimento por excelência de toda a igreja. A adoração a Deus. Adorar a Deus. No relato que ouvimos, um dos mistérios que nós professamos no nosso credo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós cremos, professamos esta realidade todos os domingos solenemente na Santa Missa. Meditemos a partir desse texto e desse mistério que celebramos. O evangelista Lucas, no versículo 46, diz: assim está escrito, e põe a síntese do que está escrito. Primeiro, Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Síntese de todo o anúncio da igreja em todos os tempos. Boa nova que nunca envelhece. Como pode a gente pensar que este tema, essa centralidade, não é nem tema, é a centralidade do anúncio, ficou fraco e precisamos colocar outros conteúdos e outras mensagens? Será esse conteúdo pouco? Ou antes é o método de comunicar esse conteúdo que precisa ser revisto em nós? No versículo 44, um pouco antes de entrar nesse texto aqui, Jesus repetiu novamente a ideia muito comum em Lucas. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. As leituras próprias de cada semana nas sinagogas. Moisés, profetas e salmos. Era sempre esse o caminho. Todo sábado reunir e meditar esse mistério. É sobre mim que Jesus diz. Está escrito sobre mim. A tradição dos primeiros séculos da igreja utilizou largamente, sobretudo os salmos,
para se referir àqueles salmos que apresentam os personagens em situação de lamento, de dor, de sofrimento, em espera dolorosa ou profundamente confiante no meio da dor e da provação, é por excelência o anúncio da paixão que lá contém nos salmos. Também nos textos dos profetas, como a imagem do servo fiel, o servo sofredor, muito fortes nos textos de Isaías, de Jeremias. O homem da aliança, que prova no sofrimento, como Ezequiel, Oséias. Nos Atos dos Apóstolos, constantemente se lê os salmos, se citam os salmos, muitas vezes nos Atos, referindo-se sempre Jesus como a atualização plena daquela figura rezada e meditada nos textos dos salmos, cantado nos hinos do povo hebreu. Mas o que veio Jesus fazer com este anúncio? Sofreu, ressuscitou e deve ser anunciado. A conversão e o perdão dos pecados. O que veio Jesus trazer? Na primeira leitura deste domingo, dos Atos dos Apóstolos, relatando a mesma cena da subida de Jesus, enquanto Jesus faz os preparativos para subir, os apóstolos se aproximam e perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Atos 1:6. Na conversa de Jesus com os discípulos de Emaús, os próprios discípulos desencantados relatam a experiência do Cristo que sofreu, morreu, mas não tem sinal de ressurreição ainda que os convença. Eles dizem, desabafando para Jesus, Lucas 24:21. Quanto a nós esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel. O reino em Israel e libertar Israel. 3 anos de catequese com Jesus, 3 anos de formação com Jesus, mas a mentalidade não tira a compreensão de que a obra de Jesus alcança um país de 200, 300 quilômetros de comprimento, 100 e poucos de largura. Um território assim, o reino de Israel. Esta síntese do anúncio que Jesus diz: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Todas. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Tudo isso é que ele sofreu, que ele ressuscitou. Esse é o tudo. E Jesus recomenda: eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Aqui está a centralidade. Para que esse conteúdo, conversão e perdão dos pecados, convocação de conversão e perdão dos pecados, a partir do anúncio que Cristo sofreu e ressuscitou dos mortos, por isso a conversão e o perdão, para que isso dê efeito, é preciso ser revestido da força do alto. Esta pergunta é fundamental para a igreja nos nossos tempos. Constantemente, quase todos os sábados, eu repito a ideia: quantos falam disto, repetem isto nos canais e blogs, ou mesmo nas igrejas, sem nenhum revestimento da força do alto? Quantos? Precisamos muito, nesta semana, rezar, até domingo que vem, a festa solene de Pentecostes, pedindo que a luz do Espírito Santo venha dar um revestimento novo para a igreja.
Irmãs, irmãos, Jesus não veio para restaurar o reino de Israel. Ele contrapõe uma visão maior daquele que deve vir. O verdadeiro Messias não é o filho de Davi, mas Senhor de Davi. O verdadeiro Messias não se senta no trono de Davi, mas o verdadeiro Messias se senta no trono de Deus mesmo. Assim, nós caminhamos nesses dias com a alegria de celebrar Jesus que sobe aos céus. O texto termina por dizer que ali, em Betânia, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado aos céus. Eles o adoraram e voltaram com grande alegria. A conclusão do Evangelho de Lucas: Jesus levou os seus, abençoava, distanciou-se, foi para o céu. Jesus parte abençoando parte, e na bênção ele permanece. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré. Jesus abençoa e parte, e na bênção ele permanece. Cada vez que você recebe a bênção, é ele que permanece, é o mesmo. E as suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Cristo são como um teto que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura que abre esse mundo para o céu, mas também abre o céu para este mundo e para esta vida. Anunciemos Jesus, proclamemos Jesus e peçamos que o nosso anúncio gere conversão e perdão dos pecados em nossos dias e em nossos tempos. Não mudemos o conteúdo, mudemos o método. Revestidos da força do alto, anunciemos, porque vai dar fruto nele. Que ele nos abençoe largamente. Boa semana.